sair dessa essência da adoração, amém? Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti chegou, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar meu coração. Quando a música esmorece, quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti chegou, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que quer de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti chegou, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos não podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém. Que o Senhor possa realmente ser a essência da nossa adoração e da nossa vida. Nós vamos cantar uma música que fala sobre o eterno amor do Senhor. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção na letra dessa música, para que a gente não cometa o pecado da mentira aqui dentro do templo, né? A gente vai cantar aqui: não há ouro ou bens que me afastem do teu coração. Será? Será que nem ouro, nem bens, nem riqueza, nem família, nada, como Paulo disse, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os dois, nada pode me afastar do teu amor? A gente não pode permitir que isso aconteça. Precisamos estar cada dia mais aos pés do Senhor, com o nosso coração voltado para o nosso Deus, como a gente cantou agora há pouco, na essência da adoração, adorando a Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar, mas nós adoramos porque Ele é e porque Ele nos salvou. E se Ele não tivesse feito mais nada, já estava bom, pois Ele nos salvou quando nós éramos inimigos ainda.
Ele nos amou tanto que mandou o seu Filho para morrer por nós. Amém? Então vamos louvar o Senhor com essa canção. Enquanto cantamos, você que trouxe sua oferta, eu disse, poderá estar assim, ofertando ao Senhor. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou? A gente cantou aqui, Senhor, eu abro mão inclusive dos meus desejos. Sabe aquilo que eu quero? Eu abro mão porque eu quero te agradar. O meu maior desejo é te agradar. E a gente vai cantar nesse refrão que o que eu sou, eu entrego aos teus pés. E tudo o que eu precisar, eu vou encontrar no seu eterno amor. Não é dinheiro, não é fama, não é poder, não é riqueza, não é nada que esse mundo possa oferecer que vai me completar. O que me completa e onde eu encontro tudo é no teu amor. Tem culto que parece que é feito sob encomenda pra gente. Não era nem para eu ministrar hoje. Não era para eu estar dirigindo. E o Senhor vem falando comigo essa semana inteirinha sobre confiança. Essa semana inteira. E hoje nós chegamos e nós cantamos que é o teu eterno amor, que não é bens, não é riqueza, não é nada. A gente vai cantar daqui a pouco que é a bondade do Senhor. É pela tua bondade que eu vivo. E isso é o suficiente para mim. O Senhor, Ele fala conosco. Nós servimos a um Deus vivo. E é um Deus que não está incompassível sobre aquilo que a gente vive. Ele nos ama. Ele vive a nossa dor do nosso lado. É um Deus que se fez carne, se fez homem e sofreu. Passou por vários sofrimentos. Ele sabe o que é sentir dor. Nós servimos a um Deus que conhece o nosso ser. Conhece aquilo que somos, conhece os nossos desejos. E Ele trata conosco.
Irmãos, é muito sério aquilo que a gente canta aqui na igreja. Essa semana eu falei para Emanuele, nós estamos passando uma situação apertada de dinheiro lá em casa. Eu falei, Emanuele, você sabe por que nós estamos passando por isso? Porque há uns meses atrás eu fui orgulhoso. E eu disse, eu nunca mais vou precisar disso. E agora eu estou precisando. Por quê? Porque eu falo isso lá, eu chego aqui e falo, Senhor, me quebra e faça eu de acordo com a tua vontade. Ele quebra, irmãos. Mas vale mais pobreza na terra e vida eterna do que muito dinheiro no bolso, do que muita saúde e inferno eternamente. Nós precisamos estar aos pés do Senhor e amá-lo com todo o nosso coração, independente da vontade dele. Porque às vezes a vontade dele é que a gente quebre mesmo. A vontade dele é que a gente passe por aperto, porque isso nos transforma. Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando e a gente não pode murmurar. A gente não pode murmurar. Tem um salmo, não lembro o número, que diz assim: sofra, chore na tua cama e não peque. Sofra, chore na tua cama e não peque. Nós precisamos aprender a fazer isso, amém? Vamos louvar o Senhor com esse refrão? Porque eu sou, coloco aos seus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Amém, aleluia. Vamos cantar uma última canção antes da mensagem, que fala sobre a bondade do Senhor. O nosso Deus é bom, amém, irmãos? Amém. Amém? Certa feita, um jovem rico chega para Jesus e fala assim: bom mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? Jesus fala assim: por que tu me chama de bom? Bom é o Pai que está no céu. Nosso Deus é bom, o Senhor Jesus nos ensinou isso. E nós precisamos louvar o nosso Deus. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Enquanto fôlego te vejo, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia pelo mundo, na escuridão, tua presença me consola. Sei que és meu Pai, meu amigo és, comigo na bondade de Deus. És fiel
cantamos a tua bondade, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é fiel, independente dos nossos erros, independente das nossas falhas, independente da nossa humanidade, Pai. O Senhor continua sendo fiel à sua palavra, Pai, aquilo que o Senhor é. Muito obrigado, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor fala conosco. Nós somos gratos, Pai amado, porque nós podemos sentir a presença do Teu Santo Espírito agindo nas nossas vidas. Nós somos gratos, inclusive pelas correções, Pai. Nós somos gratos, Pai amado, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos salvou, Pai amado. Nós somos eternamente gratos por isso, Pai amado. Nesse momento, Pai amado, nós vamos estar ouvindo mais da Tua palavra. Que os nossos corações ouvidos possam estar atentos e abertos, para que possamos aprender mais e mais de Ti e para que as nossas vidas sejam transformadas, Pai. Porque nós cremos que é a partir da Tua palavra que o Teu Santo Espírito age e nos transforma, Pai. Ser conosco, Pai amado, que vamos ouvir. Ser com o pastor, que ele possa pregar de Ti, Pai. Que nada dele saia, Pai, mas que seja tudo vindo do Teu trono, Pai amado. Que possamos estar, Senhor querido, aprendendo e executando aquilo que aprendemos, Pai. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé só mais um pouquinho. Eu quero chamar o Caleb aqui na frente. Cadê o Caleb? O Caleb estava de aniversário ontem, né? O Caleb é nosso irmãozinho, aquele que chega aqui procurando o patoi dele, e às vezes ele não acha o patoi, ele procura e vai lá para trás e mata, onde está o meu patoi, né? Então, assim, nós queremos orar pelo Caleb, pela vida do Caleb, né? Vou pedir para o pastor orar por ele, né? E vamos cantar os parabéns. Que o Senhor abençoe o Caleb e toda a sua família. E o Caleb, ele é um exemplo para nós, né? Desde o bebezinho, ele ia lá para a salinha, ele sempre fica. E agora ele já está indo até na escola, né, Caleb? Está aprendendo e aprendendo de Jesus lá com a gente, né? Então, vou pedir para o pastor orar por nós e nós vamos cantar os parabéns para o Caleb. Vamos orar primeiro? Vou convidar você para estender a tua mão aqui à frente, para a gente abençoar a vida do Caleb. Os filhos são a herança do Senhor, é um presente que Deus nos deu e nós temos que honrá-los. Senhor, nosso Deus e amado Pai, é com muita alegria, Senhor, que nós nos aconchegamos na Tua presença nesta manhã, para agradecer pelo dia de ontem, um dia tão especial que Tu proveu na vida do Gessé, na vida da Fran e de todos os seus familiares. Quando Tu, Senhor, deu como um presente o Caleb na vida dessa família. Que eles possam, Senhor, deixar resplandecer o Teu brilho através da vida dessa pequena criança. Uma criança especial, Senhor, uma criança que demonstra o Teu amor. Uma criança que realmente está sendo criada no Teu caminho, vivendo, Senhor, esse caminho. Mas que bom que ele não está só. Está com sua família, está com a gente como igreja, podendo abençoá-lo, podendo orientá-lo, Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam derramadas sobre a vida desta pequena criança. Que ele possa ser, Senhor, um exemplo verdadeiro da Tua fidelidade na vida de cada um de nós. Como pastor, eu abençoo a vida do Caleb, Senhor. Tenha nos Teus braços ele em todo o tempo. É o que nós desejamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele permanece sério, né? Esse é um menino sério. Mas que bom, amados, podemos se assentar. Que bom que nós entendemos sobre a bondade de Deus. Essa bondade que nos mantém firme, essa bondade que faz com que a gente busque Ele em todo o tempo. Mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos onde muitas vezes a vontade de desistir, nós compreendemos que Jesus é o melhor remédio.
Tantas pessoas têm buscado recurso, remédio em tantos lugares. Eu não estou falando do remédio que você compra na farmácia, mas eu estou falando do remédio para a tua cura espiritual. As pessoas acabam esquecendo aonde está o verdadeiro antídoto para te restaurar do pecado. As pessoas parecem que não aprendem no decorrer do tempo. Nós temos que entender que o único remédio para nos levar para a eternidade, para nos livrar desse mundo de pecado, é Jesus Cristo. Por isso que lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos 13 até o 17, Jesus vai estar falando um pouco sobre isso, para que a gente possa entender que realmente Ele nos chamou para ser seus discípulos. Ele nos chamou para que a gente pudesse ter uma vida abundante. Mas quando a gente pensa numa vida abundante, não é só de bênçãos. Nós teremos também abundância de conflitos, de dificuldades, mas nós temos o remédio que cura em todo o tempo. Nós temos o melhor bálsamo. A massagem do Edson até é boa, mas esse remédio é muito melhor. Mas que bom que ele deixa pessoas também para cuidar do nosso físico. A palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos 13 a 17, ele diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus, e os discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nesse momento eu sou grato a Ti. Grato, Senhor, pelo Teu cuidado na vida de cada um de nós. Eu abençoo, Senhor, a vida de todos que puderam contribuir nesta manhã, com seus dízimos, suas ofertas. E abençoo também, Senhor, aquelas pessoas que colocaram o seu coração no Teu altar, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho, não é ouro, não é prata, não são bens, mas tudo que eu tenho eu ofereço a Ti, que é minha vida. É algo, Senhor, que Tu concedeu e eu estou Te devolvendo, porque eu quero, Senhor, que Tu faça parte dela em todo o tempo. Que nesta manhã possamos entender o Teu cuidado na nossa caminhada em todo o tempo. Pois eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, quando a gente começa a entender, a gente vê que Levi era um homem considerado injusto perante a sociedade. Era um homem do qual ele era aquele cara que ninguém gosta, né? Como hoje a gente poderia dizer, ele era aquele cara, era o imposto de renda daquela época, né? Quem que gosta do imposto de renda? E Levi era aquele homem que cobrava os tributos. Ele era odiado pelo povo, pois ele chegava e cobrava o devido valor do povo judeu. Mas só que além disso, eles pegavam o que a pessoa tinha. Se a pessoa não tinha valor financeiro, monetário, eles levavam o que a pessoa tinha em casa. Eles não estavam preocupados com a necessidade da pessoa, mas sim com o que eles poderiam arrecadar. Mas chegou um momento que ele encontrou o remédio para a sua vida. Ele entendeu quem era Jesus naquele momento. Ele vivia com essa culpa, né? Ele vivia cheio de dúvidas, porque as acusações contra eles eram diárias. Esse cara é ladrão, esse cara faz tudo errado, né? Mas Jesus entendia que aquele homem precisava de um encontro. As pessoas não toleravam mais aquele cobrador. Mas Jesus, ele veio para os doentes.
como o texto acaba de dizer. É claro que ele tinha seus benefícios como cobrador de impostos, mas junto com os bônus vem sempre o ônus da situação. E o que marcava mais era o ônus. Ele precisava de algo que mudasse. Por isso que no versículo 13 a palavra de Deus diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira do mar, e uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Pensando nesse contexto, eu consigo tirar 3 verdades para que a gente possa aprender a viver em busca desse Deus tão poderoso. A primeira situação que eu vejo nesse contexto, a palavra diz que muitos andam à procura de Jesus, mas nem todos se tornam verdadeiros discípulos. Muitas pessoas, o número, hoje a gente vê nas estatísticas, o número de cristãos tem aumentado muito. Mas eu não consigo entender quando a Bíblia fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se tem se elevado tanto o número de cristãos na humanidade, como que o pecado está superabundando em todo o tempo. Nós não estamos fazendo a diferença ou não aceitamos a Cristo verdadeiramente como Ele é. Muitas pessoas aqui seguiam a Cristo pelo que Ele poderia produzir, oferecer. Voltando no sentido de cura física, aleijados, paralíticos, coxos, cegos, mudos, pessoas com todo tipo de problema, de dificuldade, seguiam a Cristo porque eles queriam o benefício da cura, eles queriam o remédio. Mas a palavra de Deus diz que Ele veio para transformar a humanidade. A palavra de Deus diz que nós, como discípulos, temos que ter uma vida que possa mostrar a diferença. Existem tantas pessoas ainda hoje dizendo: eu amo Jesus, mas será que ama verdadeiramente? A pessoa diz que ama Jesus e continua mentindo. Isso não é amor verdadeiro. A pessoa diz: eu amo Jesus, mas continua roubando. Isso não é amor verdadeiro, não houve transformação. A pessoa diz: eu amo Jesus, mas continua adulterando, continua enganando, continua trapaceando. Isso não é amor verdadeiro. Eu amo Jesus, mas continuo sem fazer nada por Ele. As pessoas dizem que amam, mas continuam contemplando o mundo e se alegrando com o que Ele proporciona. Isso não é amor verdadeiro. Muitas pessoas dizem: eu amo Jesus, mas continuam machucando aqueles que estão ao seu redor. Como é triste eu dizer que eu amo Jesus, mas eu faço, as minhas atitudes são egoístas. As minhas atitudes é pensando no meu eu, não estou pensando nos que estão ao meu redor. Não é pensando o que eu posso fazer para abençoar aquela pessoa, mas pensando de uma forma indiferente do que eu faça, cada um se vire. É um mundo egoísta, mas dizem que amam Jesus. O amor de Cristo lhe traz transformação. O amor de Cristo lhe traz cura. O amor de Cristo ele é benigno. O amor de Cristo, quando a gente faz uma cerimônia de casamento, como nós fizemos ontem, a gente tenta colocar os noivos a entender esse amor de doação. É aquele amor que se doa sem querer algo em troca. O amor de Cristo é esse. Ele, como eu sempre falo aqui, Jesus não precisava de nenhum de nós para cumprir sua missão. Mas Ele nos inseriu nessa missão para que nós pudéssemos nos sentir bem. Você acha que Jesus precisa de você para salvar a humanidade? Não precisa. Mas Ele te colocou juntamente com Ele para que você se sinta bem. Puxa, eu estou fazendo algo bom. A nossa alegria quando você consegue trazer alguma pessoa para a igreja e a gente vê que o Espírito Santo de Deus convence aquela pessoa e há uma mudança, há uma transformação. Hoje eu tenho aqui, bem na minha frente, um casal, nessa hora de Figueira, um casal que nós discipulamos, batizamos e são mais do que irmãos, são pessoas verdadeiras da família.
Nós queríamos quebrar uma parede ali em casa e eles falaram, não, nós vamos lá no feriado então ajudar a quebrar. Eu tive que trabalhar até no feriado, pense. Nem sempre é bom, né? Mas o legal, né? Pessoas que a gente vê, que a gente trabalhou, e a gente não fomos nós que convencemos, nós foi o Espírito Santo de Deus que convenceu, e nós tivemos o privilégio de fazer parte dessa missão que Deus nos delegou. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Mas não adianta você dizer que ama a Deus se você não muda de vida. E nós olhamos e vemos a diferença na vida do Gilmar e da Jacinta, o que eram antes e o que se tornaram depois. Há mudança. A palavra de Deus diz que tem que haver mudança. O que roubava não roube mais, o que matava não mate mais, o que se prostituía não se prostitua mais. Aí sim é você entender que você está vivendo o amor genuíno de Cristo. Quando a gente entende tudo isso, nós sabemos que nós nos tornamos discípulos do Senhor. O discípulo, tem a mesma conotação de escravo. O escravo ele está submisso à autoridade do seu Senhor. Nós somos submissos à autoridade de Deus. Não é aquele escravo que está ali sofrendo, mas nós somos submissos à autoridade do nosso Criador. Nós fazemos com prazer, porque Ele doou a sua vida primeiro. Ele demonstrou com amor. Você é um discípulo de Jesus ou é apenas... ou você se acha um discípulo? É diferente. Ser um discípulo na prática, ou você está convencido. Não é dessa forma que Jesus quer. O discurso de Jesus, ele mostrava a sua expressão de vida. E será que o nosso discurso tem demonstrado realmente que nós amamos a Cristo? Tem mostrado a diferença? Eu sempre falo isso. O importante é que não é o que você fala, mas o que as pessoas veem na tua vida. Obrigado, Jesus. O que as pessoas veem através de você. As pessoas vão ver, Eu sempre falo, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. Quando eles veem em você esse brilho do amor de Deus, eles vão querer isso. Aquelas pessoas, eles seguiam a Cristo, porque eles queriam benefício. Eu preciso de cura, eu preciso de uma mudança. Mas as pessoas não querem hoje serem restauradas. Eles querem o benefício, mas não querem pagar o preço. O seguir a Cristo, amados, é maravilhoso. É uma vida muito boa. Você é a pessoa livre. Você não se torna mais escravo. Porque quando estamos no mundo, nós nos tornamos escravos do mundo. E Jesus, ele veio trazer liberdade. E uma liberdade que você escolhe o que você quer. Todos nós temos a liberdade. Tudo é lícito. Mas o apóstolo Paulo também disse, só que nem tudo me convém fazer. Eu tenho que saber se aquilo que eu estou fazendo está agradando ao meu Pai. Nós como filhos, quantas vezes você vai fazer alguma coisa e você para e pensou, puxa vida, se o meu pai descobrir, ele não vai gostar. Então não é coisa boa, né? Quando a gente tem essa interrogação, isso que eu estou fazendo, se alguém descobrir, não vai ser legal? Então é algo para você praticar. Mas amados, quando a gente aprende que Jesus, Ele quer transformar. A segunda situação que eu vejo, Jesus pode transformar aquele vaso quebrado em um vaso de honra. Aquele vaso chamado Levi, era aquela pessoa que todo mundo tinha pavor daquele homem. Aquele homem era considerado como impuro, um homem, um ladrão. Mas ele não estava fazendo além do que era devido para ele. Mas no olhar do povo judeu, aquele cara era mau. E quando Jesus chama aquele homem e vai até a casa dele, aí vem os fariseus que se achavam os puros, os justos, e questionam os discípulos de Cristo e falam: o mestre está na casa desse cara, comendo com pecadores? Quantas vezes você é questionado? Quantas vezes as pessoas chegam e falam para você: mas você está junto com esse cara aí? Esse cara não presta. Mas se a gente não andar com essas pessoas para transformá-los, para mostrar quem é o nosso Deus, quem vai andar?
Quem vai andar com essas pessoas? Uma vez, amados, nós tivemos um projeto de evangelismo numa cidade e encheu de pessoas, e veio esses andarípios, né? E o interessante é que na hora o pastor orou e falou: agora abraça quem está ao teu lado. Do meu lado tinha 2 que não dava para chegar perto, né? E todo mundo passou de largo. Eu falei: sobrou para mim, né? Quem que tem que abraçar, né? Peguei e abracei, né? O cheiro era terrível, mas eles estavam precisando disso. Uma vez chegou alguém aqui na igreja, pediu uma oração, né? E ele falou para mim: pastor, eu preciso de um abraço. Mas eu já agarrei, né? Quer um abraço? Então toma um abraço aí. Depois um dia alguém aqui da igreja falou: pastor, né? Teve um cara que falou que foi numa igreja aí e pediu um abraço, e o pastor abraçou ele, e a pessoa falou: deve ser o meu pastor, né? Porque nos conhecem, e justamente, né? Mas são as pessoas que precisam. Aquele abraço era uma demonstração do amor de Deus, é olhar para aquela pessoa e dizer: puxa vida, você não merece. Mas Deus fez isso por cada um de nós. Deus nos abraçou naquele momento tão difícil da nossa vida e transformou. Então essa afirmação ela é muito curiosa, pois os publicanos, eles seguiam a Jesus. Por quê? Porque eles eram a escória da sociedade, mas eles viram em Jesus algo que podia transformar, algo que podia dizer que eles também mereciam, eram os pecadores, eram aquelas pessoas que estavam à mercê da sociedade. Nós não queremos porque somos melhores. E muitas vezes nós que nos julgamos e dizemos que somos cristãos, não queremos nos envolver com essas pessoas porque nós nos achamos melhor. Aí eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Não estou seguindo. Por isso que o número de evangélicos cresce muito, mas o número de verdadeiros cristãos cada vez está diminuindo. Porque a pessoa que verdadeiramente ama Cristo, ele se doa, ele se torna um discípulo. Hoje está muito bonito, né, dizer que eu sou evangélico, né? Muitos atores, atrizes, cantores entraram nisso por causa do benefício, porque vender, né, CDs, né, para a pessoa evangélica é muito fácil. Que o evangélico verdadeiro cristão, né, ele não vai comprar CD pirata. Então, entrar nesse ramo é muito bom. Mas as pessoas não entendem que tem que haver uma mudança. Senão você não é um verdadeiro cristão. Jesus, ele estava cercado de pessoas que ninguém queria por perto. Jesus estava rodeado por essas pessoas. Jesus veio para essas pessoas que estão quebradas, para vasos quebrados de mulheres e homens que talvez perderam a motivação de viver, pessoas que perderam essa liberdade, esse amor genuíno de Cristo, pessoas que perderam a esperança, porque eles não têm esse Deus que nós temos. Muitos até acreditam em Cristo. Você crê, acredita em Deus? Ah, eu acredito. Mas você vive como Ele orienta? Aí é diferente. Acreditar, até o diabo crê que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não vive sob a submissão a Ele. Então muitos acreditam, mas não vivem sob a autoridade dEle. É isso que nós precisamos entender. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, nós precisamos ser submissos à sua autoridade, indiferente do que os outros estão pensando. O importante é o que o meu Pai pensa de mim, é o que Ele vê. Nós, como filhos, nos preocupamos com isso. O que o meu Pai acha, o que o meu Pai vê. Imagine como filhos de Deus, que o nosso Pai está 24 horas com a gente, aonde for. Como Davi falava: olha, se eu subo aos altos céus, tu está lá. Se eu desço às profundezas do abismo, tu está lá. Em todo lugar tu está. Onde eu posso me esconder? Eu não posso. Não tem como a gente se esconder da presença de Deus. E Ele quer transformar a nossa vida, mas Ele precisa que você realmente se volte a Ele. Muitas vezes nós somos ágeis em julgar as pessoas os seus erros.
Você pode ver uma pessoa fazendo tudo certinho, mas quando aquela pessoa falha, você vai direto na ferida. E você machuca, você cutuca, porque você sabe que vai doer. Mas você não viu tudo que a pessoa fez de bem. Nós nos tornamos egoístas achando que aquela pessoa, mas ele está sofrendo porque ele merece. O sofrimento, amados, não é mérito de ninguém. O sofrimento são aquelas dores que a palavra fala. No mundo você terá aflição, mas tem que ter bom ânimo. Essas aflições nós vamos ter que passar, mas isso não é para sempre. São momentos de turbulência na nossa vida e na nossa caminhada. Quando nós temos atitudes de condenação, nós estamos sendo réu de juízo. E a palavra de Deus diz que nós não somos juízes para julgar ninguém. Ao contrário, nós temos que fazer como Cristo, ser um advogado perante o Pai, clamando por nós. Você vê uma pessoa que a palavra fala, se você vê teu irmão pecar, vai e fala com ele. Mas muitas vezes a nossa forma de falar é uma forma de condená-lo. O falar que a Bíblia está orientando, vai e senta com ele, caminhe com ele, oriente, trabalhe com essa pessoa para que ele possa ter uma mudança de vida. Mas nós chegamos empurrando a porta, achando que nós somos os sábios, o que sabemos tudo, nós achando que somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Mas nós precisamos testemunhar de um Deus perfeito, de um Deus soberano, que vive e habita em nós. E Levi estava passando por essa situação, julgado e já condenado por todo mundo. E quando Jesus chega e passa por ele e fala, venha comigo. Aí os que se diziam, na época os cristãos estavam julgando e falando, olha, ele está com essas pessoas, ele está no meio da corja, da escória da sociedade. Eu não estou dizendo, amados, para você agora se envolver com a escória, mas eu estou dizendo para você usar a tua vida para transformar essas pessoas. Não fuja, demonstre, ame essas pessoas que eles tanto precisam como nós precisamos. Nós precisamos entender isso, mas nós somos muito ágeis para julgar, e não é isso que Deus quer. Deus manda a gente pegar e trabalhar junto. Ele disse que nós não somos juízes, e quando nós julgamos, nós declaramos a nossa justiça superior à justiça de Deus. Todo mundo olhou para aqueles 3 homens lá na cruz, Jesus no meio e um ladrão de cada lado. Os 3 estavam julgados, os 3 foram condenados, mas o que estava no centro era o que tinha perdão eterno. E quando um daqueles olha para ele e fala, lembra-te de mim quando entrar no paraíso, onde estiver com teu Pai, e o que Jesus fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Houve perdão e salvação mesmo no último momento, mesmo lá na cruz. Mas se fosse nós, aquele já foi para o inferno, Nós já julgamos e damos um veredito, mas não é isso que Jesus ensina. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer que somos superiores à justiça de Deus? Temos que aprender a viver em submissão à autoridade do Pai. Mas a palavra de Deus fala, olhe os frutos e julgue pelos frutos. Mas nós temos o costume de não olhar os frutos, de julgar diretamente. Nós temos que entender que Deus, Ele é um justo juiz. E Ele vai salvar quem Ele bem entender, quem Ele quiser. Por isso a nossa função é orar por todos em todo tempo. Depois que morreu, acabou. Nós só teremos a recompensa eterna. E Levi era aquele homem magoado, aquele homem injustiçado. Lá em Romanos capítulo 14, versículos 10 até 13, ele diz assim, mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo,
diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou por escândalo ao irmão. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai prestar conta. As pessoas estão buscando remédio, estão buscando cura em lugares onde não tem. Hoje a gente vê tantas pessoas perdidas porque não encontraram esse remédio que nos leva à vida eterna, esse remédio que nos alivia de todo sofrimento. Por isso, amados, deixem de julgar uns aos outros. Aqueles fariseus passados já julgaram. Eles não sabiam qual era o contexto que estavam vivendo, mas eles já julgaram. Quem é o nosso mestre para estar com essas pessoas? Não julgue a pessoa pela primeira impressão. Eu sempre tenho ensinado, a última tem que ser a impressão, não a primeira. Você pode encontrar uma pessoa e falar, puxa, bati o olho e já não gostei, né? Mas será que a pessoa estava naquele dia bom dela? Será que a pessoa não estava passando por um momento difícil? E você julgou ela pelo momento que ela estava vivendo? A última impressão sempre tem que ser a que fique, não é a primeira. A primeira pode gerar um julgamento errado e precipitado. Os judeus julgaram precipitadamente Levi porque eles conheciam ele das suas atribuições. Não conheciam o Levi transformado por Deus. Uma vez eu cheguei num comércio lá na cidade de Videira com uma pessoa amiga nossa, e um senhor já bem de idade, que nós tínhamos também discipulado, batizado. Aí eu cheguei naquele local e o dono do comércio, ele chegou, aí essa pessoa me apresentou, esse aqui é o pastor lá da igreja. Aí o senhor falou para ele, pediu para mim, enquanto o outro foi fazer as compras, ele falou, o Ribeirinho está indo na igreja? Eu falei, tá. Esse sim precisava. Ele precisava. Esse precisava, por quê? Porque a fama dele era péssima na cidade, né? E o cara, quando viu, ele falou, esse precisava, se julgando que ele não precisava. Eu sou um cara próprio, sou um cara tudo certinho aqui, eu não preciso. Mas ele sim precisava. Aí a gente olha biblicamente e fala, coitado, né? Precisa tanto como o outro. Só que a demonstração do outro era muito maior onde ele estava. Por isso, amados, nós temos que aprender a viver conforme Cristo quer. Jesus, ele parou para olhar aquela realidade. Ele parou para olhar aquele homem que todo mundo condenava. Já pensou? Todo mundo aqui conhece, ou já ouviu falar do Fernandinho Beiramar, né? O maior traficante brasileiro, que foi preso, condenado. E hoje o Fernandinho Beiramar, na prisão, se converteu, se formou em teologia e disse que é um pastor. Você ouviria a palavra do Fernandinho Beiramar? Você acreditaria na palavra e no testemunho dele? Será? Mas é o Fernandinho Beiramar. Será que o cara se converteu mesmo? Ou está usando esse meio para tentar escapar da justiça? Nós já começamos a julgar. Nós temos que acreditar que Deus transformou a vida daquele homem. Mas nós vamos entender a partir do momento que a gente vê os seus frutos. Mas nós já colocamos um pré-julgamento. Não, aquele cara não tem chance. Será que ele pode ensinar algo de bom? Será que aquele homem pode ministrar a palavra? Por isso que no versículo 16 de Marcos 2, a palavra diz assim: quantos mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? 17. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas
pecadores. É isso que Deus quer que a gente entenda. Deus veio trazer restauração. Ele é o verdadeiro remédio para a cura. Ele é a cura para a humanidade que está no pecado. Esse mundo que já no maligno, só Ele pode curar. Mas nós temos que ser seus discípulos. Nós temos que difundir essa ideia. Eu sempre tenho dito, a partir do momento que nós, como cristãos, entender que não é um modismo ser cristão, mas sim um estilo de vida, vamos gerar mudança aonde nós estamos. Esses dias eu cheguei aqui na igreja, nos jovens, vou citar o nome porque os pais estão aqui, o Eric, com um anel no dedo, uma corrente, uma pulseirinha, né? E o Matheus deu risada porque eu perguntei, o que é isso, Eric? Ah, pastor, é meu estilo. Né? É um estilo de vida. Ele falou, poxa, eu adotei. E as pessoas, muitos vão olhar, eu vou querer dar igual o Eric, né? Vou colocar um anel, vou colocar uma gargantilha, vou colocar uma pulseira, porque eu achei legal o estilo dele. E nós, quando cristãos, quando nós conseguimos colocar que a nossa vida cristã é um estilo de vida que vai impactar a humanidade, nós vamos fazer diferença. Mas muitas vezes, como cristão, está levando como um modismo. Porque a moda, só que a moda passa. A moda acaba. Já veio uma nova moda. E nós temos que aprender aqui. Nós temos que criar esse estilo de vida. E mostrar quem é o nosso Deus. Amados, para concluir, Jesus ele quer nos ensinar a olhar para todos como Ele tem olhado. Ele não olha julgando, mas Ele olha amando. Todas as pessoas adoecidas pela imoralidade que o mundo proporciona, as pessoas que estão à margem, à mercê da sociedade, são pessoas que precisam de Cristo, são pessoas que estão vivendo doenças, que estão levando, estão matando, estão dilacerando. O pecado é o mal da humanidade, é uma doença que somente Jesus pode curar. E esse pecado, essa doença, está levando as pessoas para o inferno. Mas verdadeiramente Jesus ele tem trazido e mostrado que Ele é esse antídoto. Essa pandemia chamada pecado está levando as pessoas para o inferno. E nós que temos esse remédio, temos medo de falar, temos medo de testemunhar. Olhamos e falamos, aquele precisa, mas eu não preciso. Nós temos esse antídoto. Temos que entender que Ele é o melhor remédio para as famílias. Jesus é o melhor remédio. Ele é o melhor remédio para o desespero. Ele é o melhor remédio para a vida, aquela vida que não tem sentido. Porque eu existo, porque eu estou aqui. Eu já atendi uma pessoa que ele falou, pastor, eu sou um peso no mundo. Eu não sirvo para nada. Até você mostrar que realmente Jesus morreu por ele, para aquela pessoa que se julga sem sentido, que não tem um norte. Jesus é o nosso norte. Ele está mostrando que Ele pode transformar a nossa vida. Jesus é o melhor remédio para o pecador. Mas lembre, Jesus é o melhor remédio para você. Quando todos nós entendemos isso, que Jesus é o melhor remédio para nós, vai haver mudança. Lembre que Ele carregou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ele carregou, Ele pagou um preço muito alto. Foi um preço de cruz. E hoje mesmo Ele pode curar a tua vida. Ele pode sarar a tua casa. Ele pode curar o teu relacionamento, como casal, como pais, como filhos, como família, como amigos. Hoje Ele pode curar tudo isso, mas nós temos que clamar. Será que você consegue curar as suas enfermidades? Não, nós não conseguimos. Muitas vezes nós até se automedicamos, né? Eu estou com uma dor aqui, vou tomar um remédio para isso. Mas não vai melhorar, porque aquele remédio não era por aquilo que você imaginava que você tinha. Era outra coisa. E muitas vezes nós estamos nos enchendo de medicação
que não vão curar, porque não vamos buscar no médico dos médicos aquele remédio que é verdadeiro, aquele remédio que vai agir justamente aonde você necessita. Ah, mas eu estou com uma dor no dedão do pé, vou tomar um analgésico. Ele pode até dar uma aliviada, né? Mas ele não vai te curar. Ah, eu estou com dor de cabeça, né? Vou tomar um anti-inflamatório. Não vai fazer nada. Ficamos nos medicando. Aí a gente vê esse comércio hoje oferecendo igrejas de todo tipo, oferecendo curas, oferecendo tanta coisa, tanta barganha, mas não pregam o evangelho verdadeiro, que é o evangelho do arrependimento. Quando o povo, se render na presença de Deus, haverá a verdadeira cura. Como você tem que ver? Irmãos do louvor, pode chegar aqui na frente enquanto eu concluo. Que que em nosso dia a dia possamos realmente ser discípulos de Cristo, olhar para Ele que pode trazer a cura. Faça de Jesus o teu mestre, faça dele o centro da tua salvação, andando, cuidando de pessoas. Nós somos chamados para cuidar de pessoas. Mas talvez você pense, como eu posso cuidar? Com o teu exemplo. Não é o teu papel julgar as pessoas. O teu papel é orar por elas e levar o melhor remédio para o mundo. E o melhor remédio que a humanidade precisa é de Cristo. Depois que nós cantarmos, antes de cantar, eu quero pedir. Alguém tem algum pedido de oração para a gente orar depois? Eu queria pedir pela minha cirurgia que vou fazer essa semana. A irmã Laíde estava fazendo cirurgia, vamos orar por isso. A irmã Ida pode falar? Eu quero pedir oração para minha cunhada, Elizabeth, que vai fazer uma cirurgia segunda-feira. E quero fazer um agradecimento pelas graças que eu fui pela família, pela saúde e pela notícia que eu recebi ontem que eu vou ser bispa. Amém. Meu filho vai ser vovô. Amém. Amém. Que bênção, né? Amém. Eliane? Eu dou a minha família, pelos meus filhos, que eles buscam o Senhor. Amém. Isso tem que ser intenso, não podemos desistir nunca, né, Eliane? Temos que continuar orando. Mas alguém tem algum motivo? Então vamos cantar, né? Vamos cantar. O pastor Reginaldo, vem aqui na frente depois que o pastor está fazendo essa oração, entregando e consagrando a vida de todos nós e dos pedidos que foram aqui feitos. Sua presença
acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Deus eterno, Pai de bondade e misericórdia, como somos agradecidos a Ti, pois o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Agora alguns dos Teus filhos se manifestaram agradecendo, pedindo o Teu socorro. Ó Deus querido, e que o Senhor verdadeiramente não somente contemplou essas manifestações, mas também tem acolhido. Alguns dos teus filhos não se manifestaram verbalmente, mas se manifestaram silenciosamente. E o Senhor contempla o nosso pensamento, também tem acolhido essas súplicas. Meu Deus, súplicas, meu Deus, meu Pai, que o Senhor entre com providência, com socorro na vida financeira. Que o Senhor entre com socorro, meu Deus, providência na vida trabalhista. Que o Senhor entre com socorro e providência na vida ministerial. Que o Senhor entre com providência e socorro na vida familiar. Ó Deus querido, sentimental, enfim, Pai. Que bênção podemos contar contigo. Que bênção, meu Deus, podemos sentir o Teu conforto, o Teu consolo e a Tua paz. Ó Deus, muito obrigado, pois sabemos que se o Senhor não fosse conosco, Pai, nós já teríamos, alguns de nós já teríamos até mesmo sucumbido. Mas o Senhor tem tido misericórdia, tem sido misericordioso, o Senhor tem sido amoroso, o Senhor tem sido acolhedor, como é característica tua, Senhor. Somos gratíssimos a Ti por isto. Ó Deus, estaremos indo agora de volta para os nossos destinos, Pai. E que o Senhor continue falando aos nossos corações e transformando as nossas vidas pelo Teu poder, Pai. Muito obrigado, pois, como diz a Tua palavra, nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. E o servimos e o adoramos. E suplicamos que o Senhor continue nos ajudando a Te servir, a Te adorar, a buscar a Tua presença e confiarmos mais e mais em Ti e nas Tuas providências, Pai. É o que a gente Te pede agradecidos, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, que Deus abençoe você e a tua semana seja super abundante na presença do Pai. Vamos.